estar aqui essa manhã e me perguntaram, o meu filho me perguntou, um outro amigo me perguntou, está nervoso? Eu disse, não estou. Mas depois de ouvir essas crianças trazendo essa mensagem através da música, e principalmente essa última, porque ele vive, posso crer no amanhã, eu imagino, é uma responsabilidade, fiquei imaginando, de falar após essa manifestação fantástica das nossas crianças. Primeiramente quero cumprimentar a igreja de Santa Efigênia. Sabe que agora é dividido em ASP ou ASP e ACP, mas eu trabalhei aqui uns anos atrás, há 10 anos eu saí daqui. Eu era departamental, era líder das escolas adventistas quando era uma associação só. E nós tínhamos 20 escolas. Passados 10 anos me convidaram para voltar, para administrar as escolas. Só que agora o trabalho é menos, né, Marlene? São só 10, dividiram ao meio. Então eu preguei algumas vezes ali na nossa escola, nossa igreja que ficava ao lado da nossa escola. E quando eu vim hoje para cá, eu sabia que tinha mudado, e eu lembro, há 10 anos atrás, quando eu saí, eu lembro do terreno, eu passei aqui, vieram me mostrar onde era o terreno. Mas a gente nem nos melhores sonhos não conseguia imaginar que estaria tão lindo aqui como está. Lindo demais. E isso é uma grande alegria. Acho que não sei se um sábado ou 2 atrás, eu tive o mesmo prazer de ir no Fernando Noronha. E quando eu saí era uma casinha pequenininha. E agora estão com uma bonita casa de esquina também. As coisas estão prosperando para a honra e glória de Deus. E muitas surpresas. Por exemplo, eu vi ela um pouquinho aqui. A Larissa, que hoje é coordenadora da escola, ela era uma adolescente da igreja ali da Vista Alegre quando eu saí. E eu cheguei na escola e enxerguei ela e disse, olha, essa é a coordenadora. Como é gostoso, né? Ver a igreja progredindo com prédios, mas também com lideranças, com pessoas. Isso é magnífico, isso é muito bom. E prazer voltar aí para mim. A Marlene nem saiu, disse, saiu um tempo, voltou, mas para mim só continuou. Marlene, a mesma Marlene que trabalhou há 15 anos atrás, mais quando eu cheguei aqui, depois eu saí, e a Marlene está como diretora de novo. Ela me sinto muito seguro em ter você lá, Marlene. Você é uma amiga muito especial, uma educadora muito querida, e agradeço a liderança da igreja também por me proporcionar estar aqui. Nesse momento, eu estava nos últimos anos em Brasília, e lá em Brasília eu estava coordenando a educação adventista nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e o DF, Distrito Federal. Eu morava ali em Brasília mesmo e recebi esse chamado que me deixou muito honrado para voltar aqui para a nossa região. Eu digo nossa porque eu sou catarinense aqui da Serra de Santa Catarina, são uns 300 quilômetros daqui, região fria também, pertinho daqui. E volto a poder usar o meu sotaque mais com tranquilidade, né? Porque ali também diz leite, gente. Então eu me sinto em casa. Já tinha trabalhado aqui pertinho daqui, né? Então estou de volta. O que falar nesta manhã? Eu queria trazer uma reflexão, porque às vezes quando sabe da educação, a gente tem uma tendência de imaginar que a pessoa que vai falar, ela vai tentar convencer da importância da escola adventista. E se nós, da Igreja Adventista Sétimo Dia, se a escola de Santa Efigênia existe, é porque a Igreja de Santa Efigênia sonhou com aquela escola. Então, se ela sonhou e se ela, podemos dizer, gerou aquela escola, é porque a escola de a Igreja de Santa Efigênia admira a escola e eu não preciso convencê-lo. Se eu sou pai de aluno também, e se meu filho estuda na escola adventista, é porque eu confio na escola adventista. E se eu vejo meu filho cantando, lindo aqui as coisas de Jesus, como eu vi, é porque o pai gosta da escola adventista. E mesmo que não gostasse, digamos, depois de ver um espetáculo desse, se eu não gostasse, eu mudaria de opinião. Então eu não venho aqui hoje convencer vocês da importância de uma criança estudar numa escola cristã.
Eu não venho aqui convencer vocês que uma escola cristã é o melhor lugar para os nossos filhos, numa época onde o mundo perdeu, infelizmente, seus valores. Nós estamos no meio de ideologias, mais ideologias. O nosso filho está no lugar certo. Mas hoje eu vou fazer uma reflexão. A minha fala hoje é um pouquinho na nossa reflexão sobre a nossa família, sobre a nossa igreja e sobre a nossa escola. O que nós somos? O que é lá em casa? E a reflexão eu gostaria de começar lá numa história que é bem conhecida de nós. Está em Gênesis, no capítulo 11, de versículos 1 a 9. Todo pai cristão, diferente à sua igreja, já contou para o filho, ou já ouviu, mesmo que não tenha lido ali em Gênesis 1 a 9, a história da Torre de Babel. Perfeito? Então vamos ler aqui Gênesis 11, de 1 a 9. A historinha só para a gente recordar um pouquinho. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinai, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamos-nos bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali para toda a superfície da terra, e cessaram de edificar a torre. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou para toda a superfície dela. A história de Torre de Babel é uma história bem conhecida. Torre de Babel seria um marco arquitetônico da época. Nada mais bonito. Imagine que aqueles homens pegaram os melhores, digamos, engenheiros, os melhores arquitetos para construir aquela gigantesca torre. E sabe que torres chamam a atenção da gente. E mesmo que você não nos conheça, ter ido lá, mas se eu falar assim: Paris, tem uma torre famosa lá? Tem, a Torre Eiffel, ou a Torre Eiffel, como chamam. Na verdade, se você pensa, por exemplo, vou pensar, por exemplo, lá na Itália, tem uma pequena cidade que tem uma torre tortinha, é a Torre de Pisa, lá na Itália, é tortinha assim, é um monumento. Se você for em Londres, tem a torre lá que tem o Big Ben. A gente lembra muito do nome do relógio, Big Ben, mas é uma torre lá naquela linda abadia no centro lá de Londres. Lá em Brasília mesmo, onde eu morava, tinha uma torre que chamava Torre da TV. Dificilmente você visitou Brasília e você não visitou aquela torre, porque você sobe nela, tem um elevadorzinho, você sobe nela e você vê lá toda a esplanada dos ministérios e os palácios lá, a Praça dos Três Poderes. Toda a cidade. Eu morei aqui na outra vez, ali na região da Vista Alegre, eu morei por alguns meses ali, pertinho daquela torre da TV, que tem ali também. Eu lembro que eu acordava de manhã, a torre estava iluminada. Toda a cidade gosta de ter uma torre, e as torres sempre chamaram a atenção, e geralmente elas são um lugar de visitas turísticas, não é verdade? E às vezes a gente fica refletindo: por que Deus não se agradou da torre? Será que Deus não fica feliz com obras arquitetônicas? Essa é a primeira reflexão que nós vamos fazer hoje aqui. Porque, lembra, durante algum tempo, Deus livrou os homens através da Arca de Noé. Todo mundo também conhece essa história. E aí Deus, então, ao resgatar Noé e sua família, diz que por muitos anos eles ficaram recordando aquele momento especial de livramento. Deus havia cuidado daquele povo
E imagino que quantas vezes aquela história foi repetida de geração para geração do que Deus fez com a família de Noé resgatando o seu povo. Foi uma coisa muito importante. Só que, infelizmente, com o passar dos anos, cresceu no coração daqueles descendentes de Noé um sentimento de apostasia e desprezo com tudo que Deus tinha feito por eles e com os ensinamentos deixados por Noé. E fala que os descendentes de Cã, instigados pelos desejos mundanos, eles escolheram se separar da sua família, mas também escolheram se separar de Deus e dos seus princípios e foram para a planície do Sinai. A planície do Sinai é aquela região onde hoje é o Irã e o Iraque. Ali naquela região eles foram, e ali eles decidiram ficar naquela planície, e então decidiram naquele lugar também construir uma torre. Os moradores da planície decidiram ficar unidos e construir então aquele marco da arquitetura moderna. Mas aquele marco da arquitetura moderna não agradou o Senhor. Vamos analisar por quê? O problema não estava na construção da torre, nem no tamanho dela, e nem na beleza dela. Nada era mais bonito naquela época, mas o problema que não agradou a Deus era a mensagem que os homens queriam dar com aquela torre. Vejam só, no verso 4 diz que eles queriam que ela deveria ser a maravilha do mundo. Diz que eles queriam construir uma torre para que pudesse ser notada por todos que ali passassem. Em outras palavras, aquela torre era para ser notada não para ser exaltado no nosso Deus, mas para a autoafirmação daquelas pessoas. Segundo ponto, tornemos célebre o nosso nome. Existia um interesse pessoal na construção da torre. Aqueles homens não queriam mostrar Deus para a comunidade, mas eles queriam a fama e o reconhecimento que eles poderiam fazer coisas magníficas sem o amparo de Deus. Tem uma outra frase muito importante aqui nessa história, que eles dizem assim: que não sejamos espalhados pela terra. Vejam só, Deus havia pedido que eles se espalhassem com o objetivo de povoar. Quando Deus resgatou Noé, ele disse: Noé e sua família, agora vocês se espalhem, porque vocês têm que povoar a terra. Mas eles não queriam se espalhar. Deus havia pedido que todos se espalhassem com o objetivo de povoar, mas o coração daqueles homens estava direcionados a ir contra a ordem divina. Deus mandou fazer uma coisa e eles fizeram outra. Deus disse: se espalhem, e eles se acumularam e ficaram naquela região. Vejam só, eles queriam construir uma torre que servisse de proteção. Mas por que proteção? Porque eles estavam esquecendo ou desafiando a promessa de Deus de que não mais destruiria a terra por meio de água novamente. Os construtores da torre diziam: vamos construir uma torre para a nossa segurança. Se Deus outra vez mandar água, nós não precisamos dele, porque a torre nos dá proteção contra as catástrofes. Veja, aqueles homens fizeram uma torre não para a honra de Deus, mas para o afastamento de Deus. E diz aqui que a torre seria o centro da adoração ao orgulho humano. O plano final era que aquele lugar fosse o centro da valorização da inteligência em detrimento da vontade divina. A ideia é que todos que ali passassem olhassem para aquela torre e dissessem: esses homens são inteligentes, esses homens são capazes, e esses homens não precisam de força divina, porque a sua inteligência está acima de tudo. A torre não agradou o Senhor, porque a torre era um monumento ao ceticismo. Em outras palavras, um monumento que Deus ficava no esquecimento. A torre não agradou porque a torre era um monumento ao saber humano. Ao tornarem-se famosos, queriam mostrar que eram capazes de fazer sem Deus. E a torre foi um monumento à idolatria. O centro do saber se tornaria um lugar de adoração do erro. Por isso que aquela gigantesca
exuberante e linda torre não agradou o Senhor, porque ela era um monumento ao homem, ao egocentrismo, e não um monumento a Deus. Primeira reflexão: muitas vezes nós fazemos coisas magníficas, mas não agrada o Senhor, porque aquilo que fizemos não foi para o Senhor. Vamos ficar então com a torre, exuberante, bonita e que não agradou o Senhor. Agora vamos para um outro monumento, e esse outro monumento, que não é a torre, está em Gênesis, no capítulo 12, de 1 a 3, bem pertinho dali. Gente, viu, Deus sempre foi assim: o homem teimava, fugia de Deus, Deus trazia um homem teimoso para perto dele. E aí Deus, naquela região mesmo, ele vai e busca um homem fiel, para fazer um pacto com aquele homem. Gênesis 12, 1 a 3. Quem é o homem? Abraão, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos falar de um outro monumento. Sabe que Deus chegou a Abraão e fez um convite: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sabe, eu estava em Brasília até 2 meses atrás, 2 meses e meio, e apesar de conhecer Curitiba, me disseram assim: Pedro, você gostaria de trabalhar de volta lá em Curitiba, lá na Vista Alegre, naquele mesma sala que você trabalhava? Só mudou a placa, que antes era escrito ASP, agora é escrito ACP. Eu sim, eu quero. Imediatamente, sabe o que eu fiz? Entrei lá no Google Maps e fui dar uma olhada lá na região. Daí a gente decidiu que nós iríamos morar na região do Portão, que a minha esposa ia trabalhar ali. Nós fomos lá dar uma olhada na região do Portão, vimos uma casa na imobiliária, e a imobiliária ainda fazia uma visita virtual às peças da casa. Então hoje é muito fácil aceitar um convite, aceitar um chamado. Mas Deus chamou Abraão para o desconhecido: sai daqui e vai para a terra que te mostrarei. Deixa tudo, Abraão. E Abraão aceitou o desafio. Mas Deus fez algumas promessas. Vejam, as promessas que Deus fez a Abraão, Deus está fazendo para nós hoje também, quando nós aceitamos Ele. Primeiro, Deus diz: de ti farei uma grande nação. Vejam só, Abraão estava saindo para o desconhecido, sozinho, sem o apoio dos familiares. Mas ele tinha uma coisa importante: ele tinha proteção divina. E a promessa que Deus fez para ele, que dele Deus faria uma grande e próspera nação. E Deus disse também para ele, Deus está dizendo para nós hoje, quando nós aceitamos servi-lo, diz assim: te abençoarei. Abraão não precisava temer, pois Deus estaria acompanhando os seus passos. Mais que isso, estaria abençoando as decisões que ele tomasse. Promessas maravilhosas de Deus quando alguém resolve segui-lo. Te engrandecerei o teu nome. Não passou pelo coração de Abraão um sentimento de grandiosidade como os descendentes de Cã, ou superioridade, mas por acreditar em Deus, o seu nome seria lembrado para sempre, seria engrandecido. Estamos lembrando até hoje nesse momento. E Deus diz para ele: tu serás uma bênção. Abraão seria uma bênção para as pessoas que entrassem em contato com ele. Todos reconheciam que que Deus estava com ele. As coisas escolhidas e feitas por Abraão era uma bênção, não somente para ele, mas para as pessoas que viviam em torno dele. E Deus faz uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por sua fidelidade, por a fidelidade de Abraão, outros seriam abençoados. E aí falei que tinha uma outra edificação. A primeira edificação que não agradou a Deus era aquela torre de Babel. Se você pesquisar, tem alguns
alguns historiadores, alguns pintores tentaram retratar em imagens essa magnífica Torre de Babel. Se você olhar, todos que imaginaram pintá-la, pintaram de uma forma magnífica, porque ela era magnífica, mas não agradou a Deus. Mas sabe que Abraão também era construtor. Sabe o que ele construía? Olha só, como marca do acordo entre Abraão e Deus, edificou Abraão um altar. Ali, Gênesis 12, 7, em Gênesis 12, 7 diz assim: ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. E naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. E olha que coisa linda: por onde Abraão andava, as pessoas reconheciam a sua marca, pois quando ele chegava no lugar, a primeira coisa que ele fazia era construir um altar. E quando saía daquele lugar, o altar ficava, para que todos lembrassem que até ali o Senhor esteve com Abraão. Sabe, diferentemente de uma torre que precisa de arquitetos e de engenheiros, que precisa de muitos operários para edificar, que fica linda e que toda a região enxerga, o altar, ele também é uma construção, mas é uma construção feita de pequenas pedrinhas que a gente junta no meio do caminho. Eu imagino que para fazer um altar não precisa de um arquiteto nem de um engenheiro. Você pode juntar pedrinhas na beira do rio, você pode juntar pedrinhas na beira da estrada. São pedrinhas que você coloca uma sobre a outra. Não precisa de muito estudo e de muito cálculo, mas aquela monte de pedrinhas, uma sobre a outra, que era o altar de Abraão, agradou o Senhor, porque apesar de ser feito por pedrinhas simples, colhidas na beira do caminho, sem ter que ter um projeto arquitetônico, agradou o Senhor, porque Abraão dizia assim: olha, eu fui abençoado nesta cidade, eu fui abençoado neste lugar, então eu vou construir o altar para que a gente homenageie o Senhor que nos abençoou. E Abraão ia para outra cidade e aquele altar ficava, para que as pessoas lembrassem que ali passou Abraão, e junto com ele passou o Senhor, e o Senhor abençoou Abraão e as pessoas que viviam em torno dele. O altar era bem mais simples do que a torre, mas o altar agradou ao Senhor, porque o altar era um monumento também, mas um monumento à fé, enquanto que a torre era um monumento ao esquecimento de Deus. O altar agradou ao Senhor porque era um monumento de confiança em Deus, enquanto que o outro, a torre, era um monumento que simplesmente olhava o aspecto do egocentrismo do homem, era ao saber humano. O altar era um monumento à fidelidade. Patriarcas e profetas, Ellen White escreveu que o céu todo aplaudiu a fidelidade de Abraão. E por que o céu não aplaudiu a torre dos descendentes de Cã? Porque aquela torre não agradou ao Senhor, porque era feito para a exaltação dos homens. Eu faria a reflexão agora em que nós pensássemos, na nossa vida, estamos diariamente diante de duas decisões: ou nós estamos construindo torres, ou nós estamos construindo altares. Nós temos, por exemplo, uma linda escola ali na Santa Efigênia. Nós temos uma linda escola no Bom Retiro, nós temos uma linda escola no Estadual Boa Vista, no Vista Alegre, temos diversas escolas. E a reflexão que eu faço é: aquele lugar está servindo ao Senhor? Se aquele lugar está servindo ao Senhor, ali nós temos um altar. Não importa se ela é bonita ou feia, se ela é simples, se ela é grande ou pequena. E quando eu vi agora o pastor colocando aqui aqueles meninos do quinto ano, e todos receberam um lindo certificado, quarto e quinto ano, e todos receberam um lindo certificado aqui na frente,
E onde o pastor fez uma resenha de todas as lições que eles estudaram, eu diria: estamos cumprindo o nosso papel. E a escola de Santa Efigênia, ele é um altar. Não interessa se ela é grande ou pequena, mas ela é um altar. Eu vi essa igreja pequena, nem tão pequena, um pouco mais simples que essa, e agora eu vejo essa igreja exuberante, linda, linda demais. Talvez deve ser uma das construções mais bonitas dessa região. Agora, qual o objetivo? O objetivo é estarmos num lugar bonito? O objetivo é o conforto desses bancos? Fazia tempo que eu não sentava num banco tão confortável como esse, uma fachada esplendorosa. Mas qual é o objetivo? Este prédio, este lugar lindo, fez com que nós tivéssemos um desejo maior de levar o Evangelho de Jesus Cristo para pessoas? Este prédio faz com que a nossa igreja esteja com calor de falar de Jesus Cristo para todos que se achegarem a nós. Se esse for o sentimento da igreja, sim, nós temos aqui, nesse lugar lindo, um altar. Não importa se a minha casa é grande, a mais linda do bairro, da minha rua, ou se a minha casa é pequena, mas se na minha casa o Senhor está presente, se tudo que eu tenho, eu agradeço ao Senhor, se a minha casa é um templo de oração, se a minha casa é um lugar de oração, a minha casa, indiferente a ela ser grande ou pequena, ela é um altar, ela não é uma torre. Ellen White diz que em Patriarcas e Profetas que os homens estão continuamente a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si mesmo e rejeitando a lei de Deus. E Ellen White diz assim: olha, nos dias de hoje há pessoas que estão edificando torres. Nós construímos torres, amigos, irmãos, quando valorizamos mais o que o mundo apresenta como sendo verdades absolutas para a nossa vida e da nossa família, e deixamos em segundo plano o que Deus diz ser o melhor para nós. Nós estamos construindo torres quando colocamos diante dos nossos filhos caminhos alternativos para o desenvolvimento intelectual, pensando que isso dará um futuro melhor. Eu já vi pessoas falando assim: olha, eu quero uma escola que só pense no vestibular. Nós também pensamos no vestibular. Nós também pensamos que o menino e a menina que estudam na nossa escola possam sim ser pessoas de bem, respeitados dentro da sociedade. Mas o objetivo principal da nossa escola adventista é, acima de tudo, que esses meninos e meninas que cantaram aqui possam passar no vestibular, tirar uma nota boa no Enem. Mas o nosso sonho, muito maior do que este, é que esses meninos e meninas estudem e conheçam e possam ir para os céus. Quando a escola adventista, vocês devem ter visto nas placas, colégio adventista, muito além do ensino, quando nós estamos falando assim, lógico que nós temos, professora Marli, português, matemática, história, geografia. A minha área é matemática, muitos anos dando aula de matemática no nosso colégio. Lógico que nós queremos ter qualidade de ensino e buscamos isso cada vez mais, mas tem muitas escolas por aí que também ensinam isso com muita qualidade, tanto quanto nós. Mas nós queremos muito mais para os nossos meninos e meninas. Nós queremos que eles vão para os céus. Mesma coisa também, a nossa igreja aqui de Santa Efigênia tem muitos desejos. Nós queremos ver os irmãos da nossa igreja felizes, alegres. Nós somos uma comunidade onde nós temos unidade, como vimos na missão da Escola Sabatina, mas que nós somos um altar, nós não somos uma torre. Nós podemos até ter cara de torre, tamanho de torre e beleza de torre, e graças a Deus, porque o melhor é para Deus. Mas acima de tudo, o nosso desejo como igreja é muito mais que sermos um templo bonito, uma torre bonita, que nós sejamos um altar. A nossa família, na nossa vida, estamos construindo torres ou altares. Eu quero encerrar fazendo apenas, Ellen White fala assim, em Patriarcas e Profetas, página 141, a autora diz: semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem erigir um altar ao Senhor onde
quer que arme sua tenda. Quando eu estou na minha casa, os vizinhos que moram ao lado de mim, eu posso não ter a casa mais bonita da rua, mas quando as pessoas olham para a minha casa e para as nossas vidas, as pessoas conseguem ver uma torre e um altar. As pessoas conseguem ver a presença de Deus lá na minha casa, porque lá é a minha tenda. E quando eu vou para o trabalho, na minha área de trabalho, no meu setor de trabalho, ou na minha linha de produção, as pessoas que trabalham do meu lado, onde eu estou armando minha tenda, sentem que minha vida e meu coração é uma torre ou é um altar. Amigos, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, porque nós construímos torres quando priorizamos os valores bíblicos como fonte de sabedoria em detrimento ao mundo. Nós construímos altares. Nós construímos altares quando, apesar da pressão que o mundo nos faz, permanecemos ao lado de Deus, mesmo que isso signifique renúncia. Muitas vezes ficar ao lado de Deus a gente pode perder. Existem muitos que falam: venha para a igreja que você tem tudo. A igreja vai te projetar e vai te colocar no caminho das mansões celestiais, não sempre das riquezas pessoais, porque a Bíblia diz: quando está o meu tesouro, lá está o meu coração, e o meu tesouro está no céu. E o tesouro da nossa igreja, da nossa escola, da nossa família precisa estar nos céus, porque vitórias ou derrotas nessa vida não são tão importantes. O importante é o céu, porque lá está o meu tesouro. Construímos altares quando optamos por escolhas próprias, sacrificar desejos pessoais em prol da educação cristã dos nossos filhos. Esta é uma grande preocupação que nós temos com a nova geração, os nossos meninos e meninas, que no meio desse mundo, com tanta violência, com tanta dor, com tantas ideologias que invertem valores da sociedade, nós queremos, acima de tudo, ser não uma torre, mas ser um altar, onde os nossos meninos e meninas aprendam a dobrar os joelhos e pedir sabedoria ao Senhor, porque de lá do Senhor vem a verdadeira sabedoria, para que os nossos meninos e meninas hoje, que aqui cantaram, que aqui ganharam diplomas, eles possam entender que muito mais importante do que eleger torres nesse mundo, chamar a atenção desse mundo e conseguir vitórias desse mundo, o mais importante é construir altares, porque os altares vão deixar o nome deles marcados para a eternidade, assim como foi o de Abraão. Que Deus nos abençoe em nossa família, na nossa escola, na nossa igreja, e que dentro em breve possamos receber o nosso maior tesouro, que não está na terra, que está nos céus. Amém.